Olá, meus amigos. Estamos aqui em mais um Reflexos da Alma para conversar um pouco com vocês sobre uma questão que considero das mais graves, a questão do suicídio, né? O Brasil passa por um momento muito difícil, problema grave na área da saúde, ainda sofrendo com a questão do coronavírus, carecendo, né, de maior organização e assistência àqueles que sofrem, estão sofrendo com a doença. Os alunos ainda não retornando às aulas, as escolas ainda paradas, o comércio sofrendo, né, gravemente com todo esse contexto. Tivemos um 2020 aí com muitos problemas, muita gente desempregada. E estamos agora, né, iniciando 2021 e vemos um cenário difícil. E diante de um cenário tão difícil, as criaturas humanas se fragilizam ainda mais. Não é fácil para um pai de família ver faltar comida na mesa, não é fácil, né, para o indivíduo perder familiares tão queridos e manter-se equilibrado. Há muitos desafios na vida comum. Imaginemos diante de um quadro tão desolador, tão complexo, como o quadro que o nosso país está vivendo. E diante desses desafios, muitas pessoas ficam profundamente aturdidas, em especial aquelas já fragilizadas, né, por questões emocionais, relacionais, conjugais, econômicas. E vemos pessoas escolhendo a porta falsa do suicídio. Por isso decidi gravar este vídeo, apresentando a todos vocês, de forma muito sintética, uma obra que é um marco na literatura espírita, porque é a obra, certamente, que mais fortemente nos fala do problema grave, do ponto de vista espiritual, do suicídio. Porque nós não somos os nossos corpos. É preciso, a criatura humana precisa entender isso. Nós somos espíritos imortais. Não adianta destruir o corpo físico e achar que tudo finda na sepultura, porque não finda. O problema da criatura imortal prossegue no além, amplificado, gravemente amplificado. E essa obra que eu quero apresentar a vocês, ela tem até uma história muito curiosa. Conta-se que a médium Ivone do Amaral Pereira, que psicografou o livro, assim que concluiu, em determinado momento, decidiu apresentá-la à Federação Espírita Brasileira. Mas dizem que ao apresentar a obra, quem a recebeu fechou as portas para a possível publicação, dizendo que naquele momento a Federação Espírita Brasileira publicava apenas livros mediúnicos de Francisco Cândido Xavier, de nosso querido Chico Xavier. E que Dona Ivone, como nós a chamamos carinhosamente no movimento espírita, teria retornado à sua casa triste, porque a obra escrita pelo espírito Camilo Cândido Botelho, que na verdade é um pseudônimo do escritor português Camilo Castelo Branco, famoso por ter escrito a obra Amor de Salvação e Amor, as obras, né, e Amor de Perdição. É o próprio espírito desse autor português que suicidou, que veio escrever através da grande e notável médium brasileira Dona Ivone do Amaral Pereira. E esse espírito, ainda com a inspiração do grande filósofo espírita Leon Denis, são os autores, vamos dizer assim, da obra Memórias de um Suicida. Memórias de um Suicida. Então, dizem
que Dona Ivone do Amaral Pereira chegou em casa e meio indignada e que pensou, já que a obra não vai ser publicada, eu vou dar cabo dela. E foi ao quintal e teria pegado uma caixa de fósforo para queimá-la, quando uma mão materializou-se e impediu que a obra fosse queimada. E tempos depois, o livro veio a ser publicado pela Federação Espírita Brasileira. O próprio Chico Xavier teria dito que esse romance seria o romance mais importante dos próximos 50 anos da doutrina espírita. Naturalmente, o Chico recebeu romances extraordinários também, como Paulo e Estevão, há 2000 anos, além da obra extraordinária de André Luiz, né, que relata a vida no mundo espiritual. Mas esse livro conta a história desse autor após o suicídio e todo o sofrimento e tudo aquilo que ele passou. Eu vou ler a sinopse rapidamente para vocês. Neste livro, o autor espiritual Camilo Cândido Botelho, como eu disse, pseudônimo de Camilo Castelo Branco, autor português que suicidou, sob a orientação do espírito Leon Denis, descreve a sua dolorosa experiência no plano espiritual após a desencarnação resultante de suicídio, transmitindo valiosos ensinamentos, especialmente aos que se deixam avassalar pela ideia de por ter uma existência física. Quantas pessoas estão nesse momento realizando uma ideação suicida, alimentando uma ideação suicida, pensando em dar cabo da vida? Não faça. Busque a oração, busque uma leitura, busque uma ajuda especializada, busque uma casa espírita, uma igreja, um amigo para desabafar. Busque, medite um pouco, acalme o turbilhão mental, porque quando a nossa mente está muito acelerada, um pensamento negativo puxa outro, que puxa outro, que puxa... E a gente faz um circuito mental negativo. Eu explico isso no meu livro Saia do Controle, esse circuito mental negativo que engole a nossa lucidez. E é o indivíduo que quer matar a dor e não a vida, pode optar por essa porta falsa e trágica. Evidencia a grandeza da misericórdia divina em favor dos espíritos de suicidas arrependidos, proporcionando-lhes a oportunidade do conhecimento do universo e da vida na sua integral dimensão por meio de cursos proporcionados pela espiritualidade superior, em que são estudados a gênese planetária, a evolução do ser, a imortalidade da alma, a moral cristã, dentre outros temas relevantes para a compreensão de que nenhuma tentativa para o reerguimento moral será eficiente se continuarmos presos à ignorância de nós mesmos. Então o livro traz também uma grande proposta de autoconhecimento, de entender o que nós somos, quem nós somos, como isso funciona dentro de nós, como nos autoconhecermos para vencermos essas influências negativas, esses pensamentos negativos e lutarmos sempre pela vitória, pelo bem, pela renovação, pela superação dos conflitos que são transitórios, porque tudo passa, tudo passa. A orientação que Chico Xavier recebeu do plano espiritual, isso também passa. Por mais que seja difícil o seu momento, não desista. Não entre por essa porta falsa. As dores serão muito maiores. A dor que o espírito perceberá dos próprios familiares na terra, né? Nada, não é esse o caminho. Recomenda-se não interromper a leitura após o impacto inicial provocado pela descrição das dramáticas cenas expostas. O livro começa com cenas muito fortes, pois o livro também demonstra que há sempre um caminho de retorno, de reconstrução para os faltosos arrependidos. Há sempre a esperança, porquanto a reabilitação é sempre possível. Esse livro obteve o 5º lugar entre os 10 melhores livros espíritas publicados no século XX, segundo pesquisa realizada em 1999 pela Candeia Organização Espírita de Difusão e Cultura. Então, considerado por essa pesquisa que a Candeia fez, o 5º melhor livro espírita do século XX.
E nós sabemos que a reencarnação também dos suicidas é algo muito complexo, porque retornam com as marcas daquilo que fizeram no corpo físico e ferindo também as engrenagens sutis do perispírito. E ao reencarnarem, plasmam no novo corpo físico as mazelas, as limitações, as demências, as síndromes, através desses meios, todo o desequilíbrio causado pelo ato insano. Então, meditemos nisso. Busquemos sempre ajuda. Dediquemos-nos à oração, compreendendo que tudo passa e que a misericórdia de Deus nos socorrerá, mas não adentrando por essa porta mais difícil, que complicará muito e muitas vezes pode nos levar a dores acerbas ao longo de séculos. Então, é um momento grave do país e do mundo, muito especialmente no Brasil. Muita gente sofrerá com a falta de recursos econômicos, com a falta de emprego, e esse é um momento sério. E nós espíritas, todos nós cristãos, de todas as denominações, levemos uma mensagem de esperança sempre para motivar esses companheiros a lutarem, a combaterem um bom combate, como propôs o apóstolo Paulo, a fim de não adentrarmos por esses atalhos, por essas portas falsas, na certeza que Deus é Pai, Pai de amor e bondade, e que Jesus disse que se os pais da terra, que são maus, se um filho pede pão, e os pais não dão pedra, se pede peixe, não dão serpentes, e o Pai Celestial, que é todo amor e bondade. Então, a esperança. Divulguemos a esperança e a dedicação ao bem, porque tudo se renova. Aquele problema gravíssimo que muitas vezes chega à noite e domina a nossa mente, no dia seguinte pode ser dissolvido com a bondade divina. E nós, fazendo sempre a nossa parte. Que Deus inspire os governantes, os líderes, aqueles que governam a nação, né? Momentos de tantos desafios, que a espiritualidade maior auxilie a todos, prefeitos, governadores, deputados, senadores, o governo federal, para que a gente consiga passar melhor por esse momento tão complexo. Meu abraço fraterno, compartilhe este vídeo. Se você conhece pessoas passando por um momento delicado, pensando em fazer uma bobagem, leve essa mensagem e vamos nos unir em oração pelo Brasil. Um grande abraço, muita luz e muita paz.